No tempo que dedicamos à história da Igreja, temos apresentado, ao longo das últimas semanas, a história do sacerdócio, contando, como sempre, com a presença do Manuel Clemente. Muito boa tarde. Obrigado por estarmos mais connosco. Foi, de facto, este percurso que quisemos fazer ao longo destas últimas semanas e no contexto do ano sacerdotal que a Igreja propõe que se viva desde... E com uma intenção muito bonita da parte do Papa Bento XVI, como ele expressou em março passado, quando convocou este ano. Quando convocou este ano sacerdotal, portanto desde 19 de junho e agora em diante, muito à volta da figura de São João Maria Vianney, o santo cura de Ars, que efetivamente é uma figura muito estimulante para o exercício do sacerdócio e que nos faz a todos redescobrir, por assim dizer, e aprofundar certamente o que é o mistério, que é a realidade dos sacerdotes na vida da Igreja em geral, para dar por isso graças a Deus e por nos sentirmos também mais solidários com os mesmos sacerdotes no exercício da sua missão, das comunidades cristãs e em relação ao mundo. Já agora, porque é que o Santo Padre escolheu São João Maria Vianney para ser, digamos, o titular deste ano sacerdotal? Ele vive no final do século XVIII e depois nas primeiras décadas do século XIX, apanha aquele período muito complicado da descristianização geral de França durante a Revolução Francesa, e com a desarticulação geral da vida católica francesa, com perseguições enormíssimas ao clero, mas é exatamente nesse ambiente que ele sente a sua vocação sacerdotal, que ele vai ter dificuldade em realizar, até porque, enfim, não era propriamente uma águia para os estudos, mas a pouco e pouco ele vai se firmando com tanta envergadura espiritual que encontrará um bispo que o ordena e depois lá irá parar essa pequenina paróquia de Ars, ainda hoje é uma pequena aldeia. Mas que acaba por ser uma referência na aldeia, no país e no mundo. Pela pregação, pelo entendimento, sobretudo no sacramento da penitência, pelo aconselhamento espiritual, com o mestre de oração, pela caridade praticada, ele a pouco e pouco vai fazendo de Ars um verdadeiro polo e um foco para todo o catolicismo francês e não só francês. Ou seja, São João Maria Vianney é bem o exemplo de como o sacerdote pode ter uma enorme influência social e a mais positiva e ser uma autêntica reconstrução da Igreja a partir do seu ministério, a partir do seu ministério. Isto é, naquilo que ele tem de essencial como sacerdote, como sacramento de Cristo sacerdote em favor dos seus irmãos. E por isso está muito bem escolhido São João Maria Vianney, com certeza um homem do seu tempo, com a sua idiosincrasia, com a sua sensibilidade, com a sua psicologia, mas no que tem de essencial, tanto do século XIX em que viveu, como do século XXI em que estamos agora. Mas para concluir esta série de programas alusivos ao que há de essencial no sacerdócio ministerial e concretamente latino, como ele se desenvolveu entre nós, mais proximamente eu peço ao Paulo para ler um trecho do decreto conciliar do Concílio Vaticano II sobre o Ministério Sacerdotal, o decreto Presbyterorum Ordinis. Como nós sabemos, o Concílio desenrolou-se entre 1962 e 1965 e os seus documentos são a base da vida da Igreja de então para cá. Os sacerdotes atingirão a santidade da maneira que lhes é própria, se exercerem as suas funções sincera e infatigavelmente no Espírito de Cristo. Sendo eles os ministros da Palavra de Deus, todos os dias leem e ouvem essa mesma Palavra de Deus que devem ensinar aos outros. E se ao mesmo tempo se esforçam para a receberem em si mesmo, cada vez se tornarão mais perfeitos discípulos do Senhor. Enquanto os sacerdotes se unem com a ação de Cristo sacerdote, oferecem-se todos os dias totalmente a Deus e, alimentando-se do corpo do Senhor, participam de coração na caridade daquele que se dá como alimento aos fiéis. De modo semelhante, na administração dos sacramentos, unem-se com a intenção e a caridade de Cristo. Como chefes da comunidade, cultivam a ascese própria dos pastores das almas, renunciando aos próprios interesses, progredindo sempre e cada vez mais no desempenho do seu munus pastoral. Eu repito essa frase. Unem-se com a intenção e a caridade de Cristo. A vida cristã só é por ser precisamente de Cristo, nos cristãos. E ela é vivida, e a doutrina conciliar insiste tanto neste ponto, ela é vivida por todos e por cada um,
na medida em que nos diferentes estados, se é casado, se é solteiro, se é profissional, se é reformado, está na sua terra, se está fora, se é padre, se é religioso, se é religiosa, nos diferentes estados, a vida é cristã na medida em que é vivida no Espírito de Jesus Cristo para essa função particular e para esse estado específico. Ora bem, o sacerdote encontra-se, reencontra-se e aprofunda-se a si próprio na sua vocação e na sua vida com a intenção e a caridade de Cristo. Ou seja, como disse depois do Concílio Vaticano II, mas vem na sua esteira um outro documento, que é a exortação apostólica de João Paulo II, Pastores Dabo Vobis, eu vos darei pastores, quando o sacerdote se identifica e é para os seus irmãos um sinal vivo, portanto, um sacramento de Cristo, cabeça da Igreja e pastor. É precisamente enquanto ele assume os sentimentos pastorais de Jesus Cristo em relação a tudo e em relação aos outros, que ele cumpre o seu ministério e que ele se realiza nesse sacramento, o sacramento da ordem. Os esposos cristãos realizam-se também nos sentimentos de Jesus Cristo, enquanto o seu amor mútuo manifesta e concretiza o amor de Cristo pela Igreja. Uma religiosa radicaliza a sua condição batismal naquele seguimento total de Jesus Cristo pelos conselhos evangélicos, etc, etc. Um sacerdote, e concretamente um sacerdote secular, na vida normal do povo de Deus, é ao serviço do povo de Deus, realiza-se e reencontra-se enquanto se identifica com Cristo pastor. Portanto, enquanto se identifica com a intenção e com a caridade pastoral de Jesus Cristo, que faz com que não viva para si próprio, mas para o serviço do povo que lhe é confiado. Esta acentuação cristológica, quer dizer, à volta da figura de Jesus Cristo, da pessoa viva de Jesus Cristo, da vida cristã em geral e do sacerdócio em particular, é que é mais próprio e específico da doutrina conciliar. Eu peço ainda ao Paulo para ler a primeira frase desse número do decreto presbiteral Ordens. Os sacerdotes atingirão a santidade da maneira que lhes é própria, se exercerem as suas funções sincera e infatigavelmente no Espírito de Cristo. É isso mesmo. É porque muitas vezes se julgaria que a espiritualidade em geral e que a espiritualidade sacerdotal em particular consistiria em estar ligado a algum grupo especial, necessariamente, porque acentua mais isto, ou porque acentua mais aquilo, ou porque canta desta maneira, ou porque reza de outra. Tudo isso tem o seu lugar. Mas a santidade e a santificação é comum em todos os estados de vida, desde que seja vivida a sério, a fundo. O sacerdote tem no próprio exercício da sua função, tem na própria exigência da sua caridade pastoral, viver ao serviço de uma ou de várias comunidades cristãs, portanto, pregando o melhor que sabe, ou seja, transmitindo o melhor que puder e que tiver absorvido a palavra de Deus, administrando os sacramentos para que as pessoas cresçam na vida e na graça, organizando a vida da comunidade cristã no sentido da maior caridade, quer interna, quer externa, no acolhimento e no serviço do próximo. É isso que o dia a dia lhe traz o campo por excelência da sua santificação, porque é aí que na sua própria vida o Espírito de Jesus Cristo dará todo o seu fruto, também como sacerdote, também como sacramento de Cristo, cabeça e pastor. E tem sido assim ao longo dos últimos 2000 anos. Sim, mas é bom que o Concílio tenha acentuado, ou seja, tudo é importante, esses vários movimentos e grupos que têm surgido, as associações aprovadas e comprovadas, em que os clérigos se ajudam uns aos outros, em que os sacerdotes se apoiam, tudo isso tem o seu cabimento, tem o seu papel, mas não é o essencial. O essencial é que, nas funções concretas a que a Igreja o chamou e para o que foi ordenado, ele encontre no dia a dia a maior exigência e, portanto, a maior possibilidade de crescer nos sentimentos de Cristo. Essa é a espiritualidade autenticada. E após estes 8 exemplos, que foram aqueles estímulos, teríamos aqui agora a oportunidade para uma conversa de não sei quantas horas para essas questões que aqui se levantam, que emergem. E durante este ano sacerdotal, com certeza, Paulo, os nossos telespectadores terão muita ocasião para aprofundar e para viver esta espiritualidade e esta exigência do sacerdócio. Desta rubrica ficaram estes estímulos, como chamou o Sr. Manuel Comente, para a vivência deste ano sacerdotal. Muito obrigado por ser apresentado. O gosto foi todo meu. Aqui neste programa Eclésia, nesta rubrica O Passado do Presente, à qual regressaremos com outro tema. Muito obrigado.